Essa noite, aqui neste lugar, para bendizer e exaltar o santo e bendito nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Abra comigo a palavra do Senhor nessa noite, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, bendito seja o santo nome do Senhor. Aos Romanos, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 17. Graças a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Eu quero dizer que nessa noite, Deus ele tem uma palavra para o teu coração, Deus ele tem uma vitória para a sua vida neste lugar. E Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui, porque nessa noite, é noite de Deus abençoar a sua vida. Quantos crêem nessa noite, levanta a tua mão, glorifica a Deus. Nessa noite você tem liberdade de exaltar o nome santo do Senhor. Aos Romanos capítulo 4, a partir do verso 17, diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. E assim isso foi também imputado como justiça. Até aí, irmãos, fechamos nossos olhos, oramos a Deus nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos, te exaltamos nessa noite, te bendizemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado, Senhor, vida, Pai, e até aqui o Senhor tem nos agraciados com a tua graça e com a tua misericórdia. E te pedimos nessa noite, Pai, fala, Senhor, através da tua palavra, que teu Espírito Santo nesta noite, Pai, tenha liberdade, Senhor, trabalha nos corações, meu Pai. Senhor, vai de encontro às necessidades do teu povo. Senhor, que nesta noite seja uma noite de operações, de milagres, Senhor. Coisas sobrenaturais, meu Pai, aconteça. E que teu nome seja grandemente, Senhor, glorificado no meio da tua igreja. Senhor, nós te pedimos, fica conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, uma palavra que o Senhor, através do apóstolo Paulo, escreveu aos Romanos, falando de um certo homem por nome Abraão, e a sua história, ela não começa nesse livro, mas ela dá origem em Gênesis capítulo 12, a palavra diz que Abrão, ele não era Abraão ainda, era Abrão. Certa feita na sua vida, com 75 anos, o Senhor aparece a ele e faz uma promessa, e faz um chamado a ele. E a palavra diz que o chamado que o Senhor fez a Abraão, que era para ele sair de uma terra, do meio da sua parentela, e para ir para uma terra que o Senhor não falou o nome, não deu o destino, não deu o mapa, mas o que me chama a atenção é que aquele homem ouviu a voz de Deus, e ele tomou aquele propósito na sua vida.
Aquele homem, ele não era nem um menino, nem um jovem, mas aquele homem já estava com 75 anos, ou seja, já tinha vivido muita coisa. Ele tinha sua esposa, Sara, era uma mulher que era estéril, e ainda por cima adiantada a idade, 65 anos, e a palavra de Deus diz que até o costume das mulheres na vida de Sara já tinha se encerrado pela sua idade. E a palavra de Deus diz que Abraão, em cima da palavra que o Senhor diz, ele sai. E passaram alguns anos, o Senhor visita Abraão de novo, e aquilo que já era impossível a um homem pela idade, o Senhor aparece a Abraão e diz assim para ele: eis que levantarei de ti uma grande nação, eis que engrandecerei o teu nome, através da tua vida bendita serão as famílias, através de ti constituirei uma grande nação. E Abraão ali já não tinha mais 75 anos, já tinha alguns anos a mais. E Abraão, ele começa a olhar para dentro de si e começa a ver a sua dificuldade, a sua limitação, a sua idade. E ali talvez Abraão começa a descrever o quadro da sua vida diante de Deus, como se Deus não soubesse e Deus não compreendesse, Deus não tivesse ciência da luta, das limitações dele. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus, ele sabe tudo o que você está vivendo. Deus, ele sabe todas as suas queixas. Deus sabe as suas lutas. Deus sabe as suas indagações. E eu quero te dizer, se Deus falou algo para você, é porque Deus, ele sabe que através do poder dele e através de você crer, algo grande vai acontecer, algo grande ele vai realizar. Então nessa noite, não olhe para a dificuldade, olhe para aquele que te prometeu, porque ele é fiel para cumprir as suas palavras. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor aparece a Abraão e fala para ele assim, ó: conta as estrelas do céu, assim será a sua descendência. As areias dos mares, os grãos, assim será a sua descendência. E Abraão começa a justificar para Deus e falar: será que vai ser por intermédio do meu criado Eliezer? Será que o Senhor fará isso? Porque minha mulher, ela é estéril. A minha mulher, ela não pôde dar filhos, o costume já foi cessado e eu já estou velho. Abraão, ele tinha essas indagações dentro dele. E nessa noite, Deus, essa palavra, ela está vindo de encontro a muitas pessoas aqui, por esses dias, até mesmo por anos, estão indagando situações que estão vivendo na sua própria vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, Deus, ele vai realizar coisas grandes. Aquilo que é impossível aos teus olhos será possível, porque Deus, ele vai realizar coisas grandes e o nome dele será glorificado. Todos nós, quando recebemos alguma bênção, quando Deus nos fala, Deus nos traz uma promessa, é normal nós compartilharmos isso com a esposa, ou com os filhos, ou com aqueles amigos mais próximos, ou com uma reunião de obreiros. E eu creio que Abraão não foi diferente. Abraão começou talvez a falar: ó, Deus me apareceu, e Deus falou que vai fazer de mim o pai de uma grande nação. Só que o Senhor não vai me dar um filho de fora, o Senhor vai através da minha esposa, que é Sara, aquela pessoa velha que mora comigo, que não pode mais, o Senhor vai fazer isso. Imagine talvez, irmãos, as pessoas começaram a zombar de Abraão: vê, Abraão, você é velho desse jeito, você já nessa situação, Sara já está muito velha, Abraão, isso não vai acontecer. Irmão, eu quero te dizer, o homem natural vê o que é natural, mas nessa noite, se você está vendo o natural, Deus, ele vai tirar essas escamas dos teus olhos, e você vai começar a ver coisas que ninguém vê, tu vai começar a sentir coisas que ninguém sente, porque é isso que Deus tem preparado para ti, isso que Deus tem preparado para ti. E as pessoas talvez zombavam de Abraão e falavam: Abraão, você está doido, Abraão. Você está ficando velho, está ficando caduco, está ficando talvez está assistindo muita coisa. Abraão, isso não pode acontecer. E talvez as pessoas, passados os anos, é normal, você vai ficando velho, a coluna vai descendo, a caminhada já não é tão ligeira. E talvez as pessoas que Abraão contou, começavam a ver Sara andando mais devagar, Sara se encurvando, e começava a zombar: Abraão, você não falou que Sara ia ter filho, mas ela está ficando velha.
velha. E a Bíblia diz aqui, irmão, que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando as pessoas falavam para Abraão: Abraão, Sara está velha, glória a Deus. Abraão, Sara está doente, glória a Deus. Abraão, não tem jeito, glória a Deus. Abandara suia, manacanto e a sé. Deus está me dizendo: não olha para o que eles estão falando, não olha para aqueles que estão te criticando, olha para Deus. Se está difícil, dá glória a Deus. Se está difícil, bendiga o nome dele, porque quem não está acreditando hoje, amanhã vai ver. Amanhã vai ver Deus fazendo um milagre na tua vida, e o que era impossível se tornará possível em nome de Jesus. E há muitas pessoas que nesses últimos dias estão desanimados, parados, mas a palavra de Deus diz que Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus, porque Abraão sabia que aquele que o prometeu não é um político, que promete e não faz. Aquele que prometeu não é filho do homem para que minta. Aquele que prometeu, ele não engana ninguém. Pelo contrário, aquele que prometeu, ele tem poder no céu, na terra, ele tem todo o poder diante dele. Essa noite, irmãos, antes de qualquer coisa, nós temos que ter convicção das promessas de Deus na nossa vida. Nós temos que ter convicção daquilo que Deus anda falando. Que dia que uma palavra foi pregada aqui ou em qualquer outro lugar, que Deus falou que você seria um derrotado, que a sua família seria uma fracassada, que o seu casamento seria destruído. A Bíblia diz que é tu e a tua casa servindo ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é o Senhor que te sara. O Senhor não tem palavra de maldição, o Senhor tem palavra de bênção nessa noite. E se veio a palavra de maldição nessa noite, ela está caindo por terra, porque é maior que está conosco nessa noite do que está com ele lá fora. E nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa certeza, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. O que agrada a Deus? Fé. E quando nós deixamos de crer, nós estamos fazendo, sabe o quê? Nós estamos falando para o inimigo: você é mais forte do que o meu Deus. Estamos falando para as pessoas que não acreditam na sua vitória: a sua palavra é mais forte do que a palavra do meu Deus. Porque nós estamos dando mais ibope para o errado do que aquele que é certo. Mas nessa noite, se você veio aqui, começa a dar glória a Deus aí, começa a dar aleluia, porque Deus, ele tem um negócio nessa noite, e o mistério de Deus aqui é vitória, é bênção sem medida. Deus, ele tem coisas grandes para realizar. Mas, irmão, o médico falou, o médico dos médicos está aqui, e a receita dele já foi dada: é alta, tu está curada, tu está abençoada. Mas o juiz já foi lá na segunda instância, já assinou. Nessa noite o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, ele vai fazer pegar de novo e vai dar causa para você neste lugar. Eu profetizo nessa noite na sua vida. Abraão, ele não duvidou. Imagine você, irmão, isso daqui na história da carochinha, isso daqui não é o que eu inventei. Um homem de 99 anos aproximadamente, 25 anos a promessa tinha passado, mas ele perseverou, porque ele creu na palavra do Deus que falou com ele. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor visitou Sara, e a promessa ela foi gerada. Deus, ele não faz promessa para nascer antes. Não existe promessa de Deus que exista antes qualquer coisa que corte ou que aborte. As promessas de Deus não são abortadas. Você pode ficar até velho, mas a promessa de Deus não envelhece. A promessa de Deus não está nas prateleiras do supermercado que tem prazo de validade. Ela não tem prazo de validade. Ela é todo dia renovada na presença de Deus. E Abraão, ele contemplou a fidelidade de Deus. Imagina, um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, nasceu a promessa de Deus.
Será que a tua dificuldade é maior do que isso que eu estou falando? Será que se Deus ele visitou um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, ele não pode transformar o seu marido e fazer ele um grande homem de Deus? Ele não pode pegar o teu filho que está envolvido nas drogas, nas coisas, nas imundícias do mundo, e lavar com o sangue do filho dele, e transformar e fazer um homem de Deus? Será que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele não tem poder para transformar, tirar essa enfermidade que te acompanha, até mesmo desde quando você existe, na sua idade, quando você nasceu, isso te acompanha? Será que ele não tem, será que ele mudou? Será que ele só foi Deus na vida de Pedro, de Paulo, de João, dos patriarcas, de Jacó? Será que ele mudou? Ele não mudou, ele é o mesmo. Aos Hebreus 13:8, ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Irmão, mas eu não tenho condição, ele tem. Irmão, eu não posso, ele pode. Não existe nada impossível para Deus. Esses dias, irmão, aconteceu uma coisa muito gloriosa. Faz um ano, eu fui pregar numa igreja. Estava uma irmã, como se tivesse ali aquela caixa nessa distância, e essa irmã estava com uma criança de 5 anos no colo. Era a esposa do pastor, eu não sabia, depois ele me apresentou. E essa irmã, na primeira gestação, ela teve uma complicação, e ela teve uma hemorragia, teve que arrancar tudo, de maneira que o médico falou, nunca mais você vai poder ter filhos. E naquele dia eu estava pregando, eu olhava para aquela mulher e Deus falava comigo, profetiza na vida dela nessa noite, que ainda neste tempo ela terás outro filho e tomarás em seus braços. Irmãos, quando eu vi aquela mulher ouvir a voz de Deus, eu não tive dúvida, eu falei para ela, irmã, se prepara, daqui uns dias tu vai ter uma notícia de Deus, Deus vai te visitar, tu vai ter um filho. E a irmã começou a rir, eu falei, por que riu? Porque eu não sabia, ela duvidou. Só que aprenda uma coisa, ainda que você não acredite, você vai ver, porque ele é fiel. E passou um mês e pouco, o pastor me liga, irmão Luciano, a minha esposa está grávida. Eu falei, glória a Deus, pastor, bendito seja o nome santo do Senhor. E passou 8 meses, a gestação tudo bem, o pré-natal, aquela coisa toda, tudo certinho. Um dia o esposo estava trabalhando e ela foi montar uns móveis no quarto do bebê e foi fazer força e aquelas coisas todas. E de repente ela começou a passar mal e teve uma grande hemorragia. E o esposo demorou a chegar em casa, quando chegou ela já tinha se esvarido ali, a bolsa já tinha arrebentado e ela estava ali numa situação. E eles não tinham plano de saúde e quando ia no hospital, o hospital mandava para outro e saiu até isso no jornal aqui do estado, e levaram para um lugar, levaram para o outro. Isso era à noite, 7 horas da manhã, ainda não tinha, os médicos, ela não tinha encontrado um lugar, e um irmão de uma igreja que conhecia um médico conseguiu uma vaga e levaram ela para lá. E quando chegou, abriram ela, fizeram a cesariana. Quando tiraram a criança já tinha ingerido todo aquele líquido e o pulmão dela já estava cheio. Quando a criança nasceu, ela já nasceu praticamente morta. Fizeram aquele sistema para ressuscitar a criança voltou. Passou 1h30, ela teve uma parada cardíaca. Passou 2 horas depois, mais uma parada cardíaca. Reanimaram, a criança foi e levaram para a UTI. E começaram ali um tratamento, e no outro dia, fazendo o exame, descobriram que a criança tinha um sopro no coração. Outro dia depois, a criança teve outra parada cardíaca, a quarta, e esse sopro, mais um dia se passa, eles fazem um exame, descobriram que a criança contraiu uma bactéria no hospital, e de maneira que a médica chegou para o pastor Edinho e disse assim, pastor Edinho, essa criança ela não tem mais nem 5 horas de vida, essa criança vai morrer, eu não sei a sua religião, mas pede esse Deus que tu serve, porque só um milagre pode tirar essa criança agora da morte. E nessa hora, irmão, ele me contou, ele me ligou, era meio-dia, de uma segunda-feira, ele me ligou desesperado, pastor, não tenho fé, eu sei que Deus te usa, eu sei que aconteceu,
Eu só falei isso no telefone com ele, irmão. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria a ele, não faria. Ou seja, o que Deus fala, Deus cumpre. Ainda que para você seja tarde, Ele vai fazer. E se morrer, Ele manda sair de lá de dentro. Lázaro estava morto 4 dias. Ele falou, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele chegou lá, Lázaro estava 4 dias enterrado. Ele mandou tirar a pedra e falou, Lázaro, sai para fora, porque ainda que esteja morto, viverá. Porque quem tem promessa de Deus, pode até morrer, mas não vai ficar lá dentro não, porque a promessa tu vai ver em vida. Vai ver, vai ver. Aí eu lembro, irmãos, que eu peguei o telefone, ajoelhei, falei, pastor Edinho, fecha os olhos. E naquela hora o Espírito Santo me falou que ele me ligou para como se estivesse me lembrando da profecia que foi proferida sobre a esposa dele, como se estivesse duvidando da palavra de Deus. Eu não profetizo no meu nome, é Deus que dá, eu só passo aqui, quem está falando é o Espírito Santo de Deus, e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite para você. Ele falou e começou a chorar, eu comecei a orar e falei isso para ele. Eu falei, pastor Edinho, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do nome santo do Senhor. Irmãos, passou meia hora, 40 minutos, e foi passando. Quando deu mais ou menos 2 horas depois da oração, ele me liga, pastor Luciano, a minha esposa está com a criança no quarto, já está até amamentando, os médicos estão desesperados, não sabem o que está acontecendo, mas nessa noite, há um povo aqui que sabe o que está acontecendo. É o Jesus que tu serve, é o Senhor fiel, aquele que planeja pela tua causa, está operando na sua vida nesta noite. Não há nada que Ele não faça. Não há nada que seja impossível para Ele. Não há nada que Ele não restaure. Não há nada que Ele não traga de volta. Não há nada que Ele não restitua. Não há nada que Ele não faça tudo novo. Nesta noite Deus está trazendo essa palavra para você. Volte a acreditar. Volte a sonhar, volte a projetar a sua vida. Abantu que acebe, cantará baixuri, andarabacai, porque o que Deus te prometeu, tu vai ver, vai acontecer. A tua família não vai ser destruída, a sua saúde não vai ser abalada. Deus, ainda que veio, talvez veio a enfermidade, veio a luta, veio a prova, mas isso foi para que se manifeste em ti as obras de Deus. Quem te viu, eu vou falar, quem te viu lá embaixo, chorando, caída, chorando, humilhada, vai te ver lá em cima, porque Deus ele vai te levantar. Deus ele vai fazer cumprir todas as promessas que Ele te prometeu. Deus é fiel. O que está difícil para você hoje? O que você não está vendo? O que está impossível para você hoje? Coloca diante dele agora. Ministerialmente, Ele te renova hoje. E quando é com a unção comum, não, a porção dobrada do Espírito Santo sobre a tua vida. Está enferma? Eu dou uma ordem para o espírito da enfermidade pegar toda a bagagem agora e sair em nome de Jesus, porque o Senhor é o Senhor que te sara. Se abrirmos o livro de Isaías no capítulo 53, nós vamos ver uma grande verdade para todos nós aqui. Jesus, ele não precisava ter passado nada daquilo. Ele poderia vir e morrer normal. Mas houve um processo. O primeiro dia, tomaram ele no Getsemane. O prenderam. Ele foi esbofeteado. Cuspiram no rosto dele. No outro dia, pegaram um chicote com ponta de ossos com ferro e deram uma quarentena -1, 39 chibatadas, deformaram todo o seu corpo, de maneira que os seus ossos, Salmo 22, apareciam. Foi colocado entre os malfeitores, para que se cumprisse o que o profeta disse. Ele foi maldito por nós, porque todo aquele que era colocado numa cruz, era considerado maldito, ou seja,
quando ele estava lá na cruz, ele estava falando: hoje eu estou pagando o preço sobre toda a maldição. Hoje, a partir de hoje, toda a maldição que estava na sua família, na sua vida, ele está falando assim: hoje eu estou levando na cruz por ti. Essas feridas no meu corpo, que foi feridos na casa de meu pai, é para te dar saúde. O sangue foi para te dar perdão. E muitas vezes nós esquecemos das promessas, esquecemos da palavra, ouvimos o médico, ouvimos as notícias, entramos em desespero, esquecemos que ao nosso favor está Deus, irmão, está Jesus. E Ele foi lá na cruz, pagou todo o preço. Ele não pagou o preço, não sofreu para te ver derrotada, para te ver humilhada, para te ver enferma. Pelo contrário, Ele pagou o preço para te dar salvação, para te dar saúde, para resgatar a sua vida. E às vezes nós anulamos o sacrifício de Cristo, porque nós queremos mais crer nas impossibilidades, nas adversidades, no mundo, no que se noticia na justiça, nos jornais. E às vezes deixamos de crer que a última palavra na vida de um servo de Deus, ainda quem dá é Deus. Se botar um ponto final lá na sua história, o meu Deus está descendo hoje, que aquele dedo está botando uma vírgula, e Ele diz assim: eu vou escrever uma nova história, porque ninguém bota ponto final naquele que tem promessa de Deus, que aquele que recebeu essa palavra e não nega. Pode tocar aí, irmã. Fica à vontade. Aqui você tem liberdade. Aqui você não precisa de mandar ficar você de pé, de dar glória a Deus. Aqui você tem liberdade. Aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. Ele foi lá, se entregou por inteiro. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, como estava escrito em Lucas capítulo 18, a partir do verso 3... convém que o Filho de Deus seja entregue, mas que ao terceiro dia Ele ressuscite. E Ele ressuscitou e está na destra do Pai, intercedendo por todos nós. E não é só isso não. Ele falou: e não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, está sondando o teu coração, está sondando a tua vida, e Ele está me dizendo que hoje é dia da sua vitória. Hoje é dia de você pegar de volta o que foi. Hoje é dia de você começar a conquistar coisas maiores. Isso é para você. Uma vez o irmão falou assim: pastor, eu vejo você pregar sempre milagres, curas, as passagens de Jesus. Eu falei: eu prego. Por quê? Porque é para o nosso tempo. A mensagem é atual. Lá no céu nós não vamos precisar ser curados, porque receberemos um corpo transformado. Aqui você precisa estar à sua disposição hoje. Lá no céu você não precisa de felicidade, porque lá até a tristeza pula de alegria, porque lá não tem tristeza, lá não tem dor, não tem sofrimento. Deus quer te fazer alegre hoje aqui, ó, aqui, ó. A felicidade está aqui para você hoje, e ela se chama Jesus Cristo. Mas o Senhor sabe, irmão, eu sei que o Senhor sabe, Ele sabe tudo. Mas nessa noite faça igual aquela mulher, rompa a multidão, toca nele pela fé, toca nele, vai até ele. Amandu e a Sebe cantará baixo. Essa irmã atrás desse irmão aqui, você, irmã de óculos, levanta a tua mão. Quando eu estava pregando aqui, o Senhor me mostrava um anjo do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Esse anjo, ele tinha uma fita métrica e começava a medir você de cima e embaixo. E eu falava assim: Deus, o que é isso? Fala para minha filha que as vestes de louvor, as vestes de alegria já está pronta. Há uma mesa que eu tenho preparado para ela, e todos verão o que eu vou fazer na vida dela. Hoje é tempo de vitória na tua vida. Receba em nome de Jesus. Quem toma posse, toma posse aí, toma posse das bênçãos de Deus. Irmãos, aqui não é hospital,
e nem cemitério. Aqui o povo de Deus dá glória a Deus, porque é um povo que está vivo. A Bíblia diz que os mortos não te louvarão, mas quem tem vida adora, quem tem vida exalta, quem tem vida glorifica a Deus, porque tu é vencedor. Tu não vai vencer não, tu já venceu, a tua vitória já foi conquistada lá na cruz. A bandara sua, fica de pé em nome de Jesus. Adora o Senhor nessa noite. Vamos adorar a Deus. Começa a colocar diante de Deus o impossível. O Deus que faz o impossível possível está aqui nessa noite. Não tenha vergonha de pedir, porque Ele tem poder para fazer coisas grandes. Louvado seja o nome santo do Senhor.